Há uma frase de Billy Graham que ele vai dizer: a minha casa está no céu, estamos apenas viajando por esse mundo. E de fato, Billy Graham tinha razão em falar isso. Queridos, diante dessa verdade, eu quero aqui deixar a indicação desse livro de Billy Graham. As minhas últimas palavras de Billy Graham. Esse livro é um dos últimos livros que ele escreveu. Interessante que Billy Graham escreveu 32 livros. E eu quero aqui deixar a indicação de mais 2 livros, as quais ele escreveu. Tem A Caminho de Casa e Razão da Minha Esperança, são dois livros muito bons. Esse A Caminho de Casa, se não me engano, é o penúltimo livro que Billy Graham escreveu. E o interessante, queridos, que Billy Graham, ele morreu em 2018, 21 de fevereiro de 2018, mas ele deixou de fato um legado. Tem outra frase de Billy Graham muito conhecida, que ele vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Mas eu não quero falar muito sobre as frases de Billy Graham. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse livro, Minhas Últimas Palavras, de Billy Graham. Esse livro é interessante que ele vai escrever em 6 partes. A primeira parte, Billy Graham vai falar sobre quando Deus chamar aqui, não demore. Quando Deus chamar, não demore. A segunda parte, o Evangelho é precioso e poderoso. A terceira parte, cuidado com as armadilhas. A quarta, o meu desafio ao povo de Deus. A quinta, reflexões pessoais. E a sexta, o legado de Billy Graham. Interessante que na sexta parte aqui, legado de Billy Graham, alguns homens conhecidos no cristianismo contemporâneo, e vão deixar de fato escrito o quão foi o legado que esse homem deixou. De fato, que esse homem deixou um legado na sua vida de devoção, na sua vida de busca, na sua vida de entrega em prol do Evangelho. Esse livro aqui vai falar um pouco sobre quem é Jesus, a vida de devoção, sobre a fome por Deus. E tem alguns outros tópicos, mas eu indico. É um livro muito bom, né? Minhas Últimas Palavras, de Billy Graham. Eu confesso que eu comecei a ler ele e não terminei de ler. Depois agora eu retornei a ler novamente. Eu quero concluir a leitura dele. Mas fica a indicação desse livro e a indicação também de A Caminho de Casa e Razão da Minha Esperança. Diante dessas verdades, eu não posso jamais deixar de ficar sem ler a Escritura, até porque o canal Momentos com a Palavra, o intuito, a intenção desse canal é termos de fato um momento com a palavra, indicação de alguns livros, mas temos de fato um momento com a palavra. E eu quero ler aqui para vocês, ou melhor para a gente, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer bem assim: o apóstolo Paulo prevê o seu martírio. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7 vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a minha, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, ele sabendo do seu martírio, preso em Roma, ele prestes a morrer, prestes a ser decapitado, ele deixou aqui descrito para o teu filho da fé, Timóteo, para o pastor Timóteo. Ele deixou escrito aqui sobre, de fato, a alegria, a alegria de ter combatido o bom combate, a alegria de estar morrendo em prol do Evangelho, a alegria, embora saber que ele estava partindo, ele havia vencido, completado a carreira e guardado a sua fé. Então ele vai descrever que tinha certeza que a coroa já esperava. Diante dessa palavra, nós podemos falar aquilo que Billy Graham ele fala nas últimas palavras. As últimas palavras, ou um dos livros que ele descreve, é Caminho de Casa. Porque nós estamos aqui de fato de passagem. Paulo vai descrever aos filipenses que para esquecer das coisas que para trás ficavam e correr ou avançar para aquelas que estavam adiante dele, prosseguindo para o alvo, porque havia um prêmio vocacionado para aqueles que buscavam o Senhor. Porém, para que nós alcancemos desse prêmio, para que nós cheguemos a alcançar essa vocação, esse prêmio, como já falei, é necessário chegar até o final. É necessário concluir a carreira. É necessário guardar a fé, como Paulo ele vai descrever. E o interessante, queridos, que Paulo ele vai falar com tanta autoridade, com tanta ênfase, com tanta alegria, sabe por quê? Porque ele sabia de fato para onde ele estava indo. Ele sabia
a vida a qual ele havia vivido em devoção ao Senhor. Então ele não tinha medo da morte. E eu quero aqui deixar uma pergunta diante dessas verdades para você. Quais seriam as últimas palavras que você diria se você soubesse que iria morrer hoje ou amanhã? Quais seriam as últimas palavras as quais você e eu diríamos se tivéssemos a certeza do nosso último dia de vida, da nossa morte? Quais seriam as últimas palavras? Será que você teria tempo, eu teríamos tempo de despedir de alguém, né? De falar com as pessoas mais próximas? O que você faria, o que nós faríamos se soubesse que estavam chegando de fato o dia da nossa partida? O dia do seu o dia, ou melhor, o dia da sua morte. Vou falar do seu martírio, né? O dia da sua morte. Porque aqui nós estamos de passagem, como disse certa feita um grande homem de Deus, John Bunyan, né? O Pelegrino, escreveu o livro Pelegrino. Ele vai descrever no Pelegrino que de fato nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. Mas a nossa eternidade não é aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa vida não é aqui. Só que muitas vezes nós nos apegamos muito a esse cosmos, nos apegamos muito a este mundo temporal, a este mundo perene, e esquecemos de que precisamos nos desgastar aqui, buscar o Senhor, morrer para essa natureza terrena, morrer para esse mundo, para que de fato venhamos compreender que nós estamos indo para casa, que nós iremos para casa, iremos retornar para casa. A nossa casa não é aqui. Nós não somos cidadãos terrenos. Você é cidadão do céu. Então Billy Graham, ele vai descrever as últimas palavras dele nesse livro, sabendo que ele já estava prestes também a vencer a sua carreira. E sabendo que ele é um homem que havia guardado a sua fé e completado e combatido o bom combate. Então eu quero deixar aqui essa reflexão e quero também deixar esse questionamento. O que você diria? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as minhas últimas palavras? O que eu faria se eu soubesse que eu iria morrer hoje ou iria morrer amanhã? Onde eu iria passar minha eternidade? Onde você passaria a sua eternidade? Fica aqui essa reflexão e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.